Jesus merece o melhor. Amém ou não amém? A Ele sempre seja dado o nosso melhor. Independente de qualquer coisa, de como nós estamos, das circunstâncias, a Ele sempre o melhor. Amém, irmãos? Eu queria, junto com vocês, antes de poder trazer a palavra e ouvir a palavra hoje que vai ser ministrada ao seu coração, eu queria fazer algo com você que está aqui na igreja, com você que está aí em casa. Eu queria que a gente pudesse, durante apenas 5 minutos, dobrar os nossos joelhos e orarmos. Você está disposto a orar? Então eu queria que você, aí no seu lugar, dobrasse o seu joelho. Eu queria junto com vocês orar, eu quero fazer esse momento de oração junto com vocês. Você que está em casa, a gente pode fazer isso junto também. O pessoal da mídia, se liga aí, por favor. Você que está em casa, se você conhece, você que está aqui, você deseja nesse momento agora apresentar algum do seu irmão que está enfermo, nós vamos orar. Mas juntos nós queremos fazer esse momento de oração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, dobramos os nossos joelhos, porque nós queremos, ó Deus, nesse momento, te apresentar, primeiramente, os nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por dificuldades. Queremos apresentar os nossos irmãos, Pai, que nesse momento estão em casa, os demais que estão a caminho, e como igreja viva do Senhor, nós queremos, ó Deus, declarar sobre a vida deles o que a Tua palavra nos ensina e o que a Tua palavra nos orienta. Como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós declaramos, ó Deus, uma boa recuperação para a vida da irmã Verônica, que já está em casa, para a vida da irmã Zélia, que já está em casa, para a vida da irmã Marta, que está enferma, para a vida dos demais irmãos, Pai, que se encontram enfermos. Nós nesse momento dobramos os nossos joelhos para primeiramente interceder e declarar, Pai, que a Tua boa mão repouse sobre eles, trazendo recuperação, trazendo cura, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por esta igreja. Nós oramos, Senhor, por esta casa. Nós oramos, ó Deus, pelos projetos que estão, Senhor, no nosso coração, pela visão que o Senhor nos deu. Nós intercedemos nesse momento, Senhor. E nós declaramos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, Pai, de acordo com a Sua vontade, para que nós possamos ver, Pai, acontecer neste lugar vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas, tocadas pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua palavra. Nós repreendemos, Pai, todo o mal, nós repreendemos toda distração, e nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, sobre cada departamento, crescimento, avanço, sobre cada líder, sabedoria, graça, homens e mulheres comprometidos com a Tua verdade, com a Tua palavra, homens e mulheres comprometidos, ó Deus, com a visão local que o Senhor deu para nós. Pai, eu declaro, ó Deus, esse número de líderes se multiplicando. Eu declaro, ó Deus, homens e mulheres com um coração, Senhor, de apacentador, para que mais e mais pessoas, aqueles que forem acrescentados a nós possamos, ó Deus, cuidar deles, instruí-los, nós possamos, ó Deus, ver o desenvolvimento espiritual acontecendo na vida deles, e eles vivendo os planos, os propósitos que o Senhor tem para cada um deles, porque o que nós queremos não é apenas uma quantidade, mas o que nós queremos é ver pessoas sendo transformadas em verdadeiros discípulos do Senhor. Pessoas, ó Deus, que façam a diferença aonde quer que elas vá.
Eu quero declarar nesse momento, ó Deus, sobre aquelas pessoas que estão, Senhor, passando por momento de desânimo, por momento, ó Deus, de fraqueza, por momentos de lutas, de batalhas. Nós declaramos em nome de Jesus que a força do Espírito Santo, a força da palavra venha sobre eles, levantando eles, animando eles, fazendo eles não tirarem os olhos do Senhor e de quem o Senhor é. Nós declaramos, Pai, sobre as famílias, a força, a graça. Nós declaramos, Pai, a restauração. Nós declaramos sobre as famílias, Senhor, a Tua bênção nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós dobramos os nossos joelhos e nós cremos de que coisas extraordinárias estão para acontecer. Nós não temeremos as notícias ruins, nós não temeremos aos ruídos que vêm contra nós, mas nós permaneceremos firmes na sua palavra. Senhor, distribui dons aos homens, distribui, Senhor, dons aos homens, faça com que eles conheçam, Deus, a autoridade que há sobre eles, através do nome de Jesus. Dá aos homens visão, Pai. Dá a eles, ó Deus, discernimento, sabedoria. Que os dons do Espírito, que os dons ministeriais sejam, Deus, abundantes nessa igreja. Porque nós queremos ver, Pai, os sinais e maravilhas acontecendo entre nós. Nós te agradecemos por esta cidade, nós te agradecemos por este lugar, nós te apresentamos todas as autoridades, nós declaramos a tua boa mão, Senhor, e que os céus eles tomem conta, Senhor, de toda a atmosfera desta cidade. Que onde houver agora, Pai, alguém necessitado, pensando, ó Deus, em tirar a sua própria vida, pensando em desistir, nós declaramos que no nome de Jesus, todo mal seja agora tirado da sua mente, que todo sentimento, ó Deus, contrário, maligno no seu coração, nas suas emoções, seja retirado agora, no nome de Jesus. Eu declaro livramento às pessoas, Pai. Eu declaro, ó Deus, que pessoas ouçam a voz do Teu Espírito nesse momento, aonde quer que elas estejam, no nome de Jesus. Te agradeço, ó Deus, pelo projeto que nós temos orado, Senhor, do nosso terreno aqui ao lado. Obrigado, Senhor, porque os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito, porque elas só se discernem espiritualmente. E o que nós queremos, ó Deus, é que este lugar seja um celeiro, Pai, um celeiro para que a gente possa cuidar de vidas, amar pessoas, desenvolvê-las, transformá-las para o que o Senhor preparou para a vida delas. Que esta igreja seja, Senhor, uma parte do Teu corpo aqui nessa cidade, junto com as demais, que venha fazer a diferença, que venha ser relevante, que venha engrandecer o Teu nome, Pai. Livra-nos, Senhor, livra-nos de todas as setas do diabo. Abençoe, ó Deus, as famílias de cada um. Abençoe, ó Deus, as empresas, os empreendimentos, os negócios, o trabalho de todos os Teus filhos. Nós repreendemos todo o mal e declaramos, Pai, que eles prosperem, que eles cresçam, que eles avancem para a glória do Teu nome. É o que nós declaramos nessa noite, Senhor. Obrigado pelas respostas. Obrigado pelos Seus ouvidos atentos ao clamor dos Teus filhos, dos justos, porque a Tua palavra diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para a oração dos justos. E é o que eu declaro nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela saúde restaurada da minha filha. Obrigado, ó Deus, pela Tua boa mão sobre ela, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode sentar. Glória a Deus. É bom orar. Quando eu chegava nas quartas-feiras na igreja, era culto de oração. Era oração de 7 horas até as 9, né? Só os dinossauros que entendem isso daí, os irmãos lá do tempo de trás. Mas está tudo bem. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pelos testemunhos, né, da irmã Verônica, que nós oramos domingo. E essa semana ela teve alta, já está em casa. Pela irmã Zélia também, que já está em casa. Pelos demais irmãos, que também contarão suas bênçãos, seus testemunhos aqui neste lugar. Tá?
muito obrigado. Não cessem de orar. Uma vida de oração, uma devocional com Deus, sabe, é o que nós precisamos manter todos os dias das nossas vidas. Independente de qualquer coisa, independente do dia se ele está bom, se ele está ruim, independente disso, porque você não deixa de trabalhar se estiver chovendo. Mesmo debaixo da chuva, você vai para o trabalho. Então, do mesmo jeito é assim. Se está difícil, está desanimado, permanece firme. Lembre-se de uma coisa, não é a velocidade, é a constância ao Senhor. A constância, a constância, a constância, a constância, a constância. E é assim que Deus vai fazer. Deus tem alegrado meu coração, porque eu tenho conseguido enxergar coisas maravilhosas sobre o que vem pela frente. Então permaneça no seu lugar, firme, porque eu sei o que Ele vai fazer, eu sei os planos dEle, e eu sei que os planos dEle jamais serão falidos, entrarão em falência. Amém, irmãos? Mas vamos ouvir a palavra nessa noite. Eu quero chamar o pastor Ronaldo, ele vai trazer a palavra para nós. Eu quero que você receba essa palavra que vai ser ministrada através dele. Levante suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber a boa, incorruptível semente da sua palavra. Que a sua semente, ó Deus, hoje seja lançada em nossos corações, porque eu sei, como está escrito, a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela, sim, Senhor, ela faz o que lhe apraz, e assim será conosco. Usa ele, ó Deus, o teu filho, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, para nós nessa noite, no nome de Jesus, amém. Graça e paz. Deus é bom demais. Irmãos, eu quero dizer nessa noite que é um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma alegria só, porque quando a gente se sente bem, quando a gente amanhece o dia bem, tem tudo para dar certo, todas as coisas que a gente for fazer. E quando a gente está na presença do Senhor Jesus, a gente não precisa de mais nada. A gente não consegue imaginar nenhum prejuízo, porque a gente está na presença. A gente está sabendo que está no caminho. Tem alguém com quem nós podemos contar, que é o Senhor Jesus. Que todos os momentos Ele está somente a nos observar, aonde a gente vai, o que a gente for fazer. Jesus não interrompe nada que você, que eu queremos fazer. Ele deixa a gente seguir o nosso rumo, o nosso destino, o nosso caminho. E a melhor coisa que existe nesse mundo é poder contar com Ele todas as horas. Porque às vezes a gente fica preocupado com os problemas do dia a dia da nossa vida. A gente às vezes, todos os dias não amanhece tudo tranquilo. Tem dias que quando a gente amanhece dentro da nossa casa, tem 1001 problemas para a gente conseguir tentar resolver eles. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer ao Senhor Jesus por mais um dia de vida, quando a gente abrir os olhos. Porque a gente corre para todos os lados, nós corremos, fazemos nosso trabalho. Como o pastor falou há alguns instantes agora, se chover a gente tem que trabalhar, porque se não trabalhar não come. E muitas vezes, né, já aconteceu isso muito. Hoje eu procuro fazer de tudo para não acontecer mais. É quando o sol raiar, quando amanhecer o dia, a primeira palavra, a primeira coisa que tem que dizer assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui. E eu quero e tenho certeza e declaro na minha vida que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Que eu não vou precisar me preocupar com nada, porque o Senhor vai providenciar tudo.
E eu não vou ficar parado. Ninguém deve ficar parado observando os problemas dessa vida. Porque o Senhor Jesus, Ele tem uma vontade, um desejo de ver seus filhos felizes, abençoados, determinados a não perder, a não sofrer. Porque a Bíblia diz que Jesus já carregou os nossos sofrimentos. Jesus carregou as nossas dores. Mas Ele carregando ali as nossas dores não significa dizer que nós temos que nos acomodar e esperar, né? E ficar de braços cruzados, observando os problemas e deixarem eles nos encobrir, deixarem eles nos vencer. Nós temos que ser maior e mais forte do que os problemas que rodeiam a nossa vida. Glória a Deus. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Porque por nós sermos de Deus, por nós acreditarmos no Senhor, isso não significa dizer que nós estamos livres de nenhuma maldade desse mundo. Por nós acompanharmos a palavra de Deus, conhecermos a grandeza do Senhor, não significa dizer que vamos estar livres do mal. Vamos estar livres das perseguições, das doenças, dos problemas. Somos vulneráveis a isso, mas temos alguém que podemos contar com Ele para nos ajudar a resolver. No livro de Marcos, nós temos uma palavra no capítulo 4 de Marcos, e no versículo 35, o Senhor Jesus, na época que Ele estava aqui andando sobre essa terra, Ele procurou deixar um legado, Ele procurou deixar um ensinamento, para que hoje a gente pudesse estar seguindo Ele, e hoje a gente pudéssemos estar sentados aqui hoje, ouvindo a sua palavra. E a melhor coisa que existe no mundo é a obediência à palavra de Deus. Porque se a gente obedecer, se a gente observar e obedecer à palavra do Senhor, a gente não vai padecer, não vai perecer, vai permanecer firme. E diz assim, olha, o versículo 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi enchendo de água. 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que perecemos? Como eu falei alguns instantes atrás, porque servimos a Deus, porque cremos em Deus, porque somos pessoas que sabemos a verdade do Senhor, não vamos estar livres nunca de um mal poder se suceder na nossa vida. Essa passagem, ela deixa bem claro que mesmo a presença de Jesus dentro de uma casa, em uma família, não vai evitar de nenhuma tragédia, de nenhum mal poder acontecer. Mas pastor, está falando um negócio desse, Jesus não vai evitar que o mal se aproxime? Não. Agora, o porquê do mal se aproximar vai significar dizer você aceitar, concordar e perder sobre esse mal se você não confiar no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele estava nesse lugar que se reuniu com o seu discípulo e foi para o barco, ele chamou ele para o barco e eles foram com Jesus.
O mal não estava perto deles, mas quando entraram no barco e foram para o alto mar, uma grande tempestade veio sobre o barco e eles iam todos perecerem. E para a gente poder analisar essa palavra e trazer ela para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano hoje, muitas vezes a gente, como eu falei, amanhece o dia e está tudo tranquilo, está tudo bem, a gente vai trabalhar, a gente deixa a família em casa, a gente olha, está tudo dando tudo certo, e de repente, né, vem um mal, vem um problema, vem uma situação para roubar a nossa paz e a nossa fé. E é nessa hora que o Senhor Jesus ele está observando a nossa fé, a nossa confiança. Porque quando o barco estava lá no alto mar, e Jesus achou a tranquilidade tão boa, e foi tirar um cochilo, foi descansar porque estava muito cansado. Quando se vai dormir, sem ser hora de dormir, é porque o cansaço está pesado. E Jesus era carne e osso, ele cansava, ele era homem, ele era ser humano e ele foi descansar. E a tempestade chegou. Então, isso também significa dizer que a gente tem que, cada dia que a gente vai vivendo, a gente tem que estar se preparando. Não é dizer se preparando para o pior, é se preparando para combater o pior que puder chegar perto da gente. É se preparando para que quando vir o dia mau, a gente não ficar tão fraco e cair. E desistir de tudo, assim como muitas pessoas fazem isso. Elas, dizem que são fortes, mas na verdade, às vezes são fracas. Que quando só basta somente uma cara feia, só basta somente um probleminha, e ela começa logo a xingar, a dizer que está errado, que Deus onde está, o que está acontecendo com ela, por que está acontecendo isso, e não vai ter mais jeito. A gente tem que estar preparado para que quando um problema se aproximar da gente, a gente não baixar a cabeça. Porque existem situações que às vezes é tão fácil ser resolvido, mas o homem, o ser humano, ele tem algo no seu pensamento que de um pequeno problema ele faz ele crescer na sua mente. E esse problema aumenta. Porque ele deixa de colocar a grandeza do Senhor na frente, de colocar a sua fé em ação, e coloca aquela situação que ele está vivendo maior do que ele. O pensamento da gente, o nosso pensamento, diz quem a gente é às vezes. Porque quando os problemas eles chegam, que não vão parar de chegar, todos os dias a gente trava uma batalha, trava uma luta, e a gente tem que todos os dias vencer essa luta. Porque quando se perde, quando se desiste, quando se perde uma luta, não significa até em dizer também perder a guerra. Às vezes a gente tem dia que a gente perde, mas no outro dia a gente tem que ganhar. A gente não tem que aceitar a perca, tem que aceitar a derrota e baixar a cabeça. Não, eu perdi isso hoje, mas não significa dizer que Deus não está comigo. Não significa dizer que eu vou desistir de lutar. Porque se eu perdi hoje, significa dizer que eu tenho que me interessar e que colocar na minha vida um pensamento de não desistir jamais. Porque é a vontade de Deus. A desistência, o medo e o fracasso não fazem parte do vocabulário do Senhor. Amém? O prejuízo, ele pode até chegar perto de você, mas ele não pode permanecer perto de você. E de repente aquela tempestade chegou, mesmo Jesus estando ali, a tempestade chegou no barco e começou a invadir de água. E eles começaram ali, os discípulos, a ficar desesperados. Porque quem disser que não fica desesperado é mentiroso. Porque fica, na hora que começa a balançar, na hora que começa a chegar os problemas, só sabe como é que o problema está quem estiver passando. Sim ou não? Só sabe a situação, se ela é ruim ou não, quem passa ela. A gente vê alguém contar uma história, é uma coisa. A gente passar aquela história é diferente.
Você vê alguém chegar e dizer: olha, eu estou passando isso, não está fácil para mim, eu estou querendo resolver, mas não estou encontrando uma solução, não existe porta para mim passar e eu tô num estreito muito grande. Aí você fica só observando, mas na realidade quem está sentindo na pele não é você, não sou eu, é a pessoa. Então, para se saber realmente a dor, só quem está sentindo ela. Então os discípulos ali ficaram desesperados naquele momento. E Jesus deu uma palavra que existem coisas às vezes que você escuta, que eu escuto, que se a gente for pensar realmente no sentido da palavra, a gente entristece. Mas existem palavras duras que podem amolecer, que podem engrandecer a nossa fé, que pode levantar ou ressuscitar a nossa fé. E Jesus olhou para os discípulos e disseram: homens de pouca fé, por que vocês estão assim desesperados? Até quando vocês vão ter eu convosco? Passa aí. E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Mestre, vem cá depressa, a gente vai morrer, o barco vai afundar, Jesus. E agora o que é que a gente vai fazer? E Jesus olhou para vocês: não têm fé não? Porque vocês se desesperam com algo que vocês estão acostumados? Porque Jesus estava ali com alguns que eram pescadores, estava acostumado com o mar nervoso, com o mar bravio, com o mar invadindo o barco. Todos eles ali andavam de barco quase todos os dias. Existem horas que a pessoa se acostuma tanto com as coisas, que às vezes o problema é tão pequeno e ela começa a crescer ele na sua mente. Ela está acostumada a viver uma vida, muitas vezes só de facilidade. Mas eu já aprendi algo, e eu acho que vocês também já aprenderam isso, e que a gente precisa colocar isso em prática. Quem vive com facilidade não conquista vitórias na vida. Quem vive somente acostumado a ter as coisas na bonança, quando a tempestade se levanta, se desespera. Mas Jesus dizendo isso para eles, não foi para destruir a fé deles, não foi para eles ficarem tristes, mas sim para eles despertarem. Existem coisas, existem assuntos que são tratados, que alguém fala a ele para a gente, que é para a gente despertar, que é para a gente levantar o nosso ego e dizer assim: ó, eu não sou isso que eu estou pensando. Eu não sou um fracasso como alguém pensa que eu sou. Então eu preciso, às vezes a gente precisa ouvir algo que construa algo sólido no nosso coração. Então foi aquilo que Jesus olhou para os discípulos e lhes falou aquilo. E levantou-se no mesmo momento e disse: mar. Todos conhecem essa passagem, né? Às vezes a gente escuta algo, lê uma passagem bíblica e amanhã a gente lê de novo, depois a gente vai ler outro dia. E sempre que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo algo diferente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimentos. A gente conhece algo hoje e amanhã Jesus, Deus, o Senhor Ele já revela algo totalmente diferente e nos ajuda a gente ter um impulso maior. É como eu falei, não é porque nós conhecemos que vamos estar livres. Nós vamos estar sempre sujeitos todos os dias. Mas a Bíblia diz assim, olha: aquele que perseverar até o fim, receberá o quê? A coroa da vida. Então, não existe coisa pior no mundo que o Senhor Ele abomina. São pessoas negativas, são pessoas fracassadas, são pessoas que têm um pensamento pobre ou medíocre. Até porque o Senhor um dia Ele falou para Josué: Josué, você vai assumir o lugar de Moisés, mas você precisa ser forte e ter coragem. Coragem em vários sentidos, coragem em todos os sentidos que você pensar, para melhorar o meu povo, para guiar o meu povo, para fazer o meu povo entender o que é que eu quero que eles façam, o que é que eu quero que eles digam, o caminho que eu quero que eles sigam. Você vai ter que ter coragem para fazer as coisas, porque o Senhor, Ele não gosta
de covarde e nem de medroso. Então o povo do Senhor, o povo de Deus, é um povo que aprende o conhecimento da força, da fé, da confiança no seu poder. João 16, 33. A cada dia que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo algo que vai fortalecendo, né? Sempre que a gente puder, o conhecimento ele nunca é demais. O conhecimento ele sempre vai ser bem-vindo na mente do ser humano. Ele diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tendes fé e coragem. Eu venci o mundo. Em outras palavras, em outras traduções, Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão encontrar várias coisas. Eu estava observando essa semana, e foi até o pastor Felipe que falou essas palavras. Eu não sei se foi desse jeito que eu vou dizer agora, mas foi o que eu entendi. Não importa que o mundo nos odeie, mas o mundo nunca vai amar as coisas de Deus. Nunca. Nunca você vai conseguir misturar a água com o óleo. Não adianta. Pode balançar, pode sacolejar lá na garrafa, mas vai ter uma divisão, vai existir uma separação. Aquele que segue ao Senhor não pode ser igual àquele que segue ao diabo, aquele que segue as trevas. Ele tem que ser diferente. Ele tem que ser abençoado em todos os sentidos, porque ele não segue a uma estátua de ouro, ele não segue a um Deus que promete e não faz, ele segue ao Senhor, ele confia no Senhor. Ele não é para pensar duas vezes se vai fazer algo ou não, porque ele crê num Deus, ele crê num Pai que providencia na hora certa. Ele crê em um Senhor que não vira as costas para ele. Quem confia no Senhor tem que colocar no coração um só propósito: eu não sou fracassado, eu sou abençoado. Onde eu for, eu tenho que ser a diferença. Você, aonde for, tem que ter a diferença com você, porque você segue a Deus. Você não segue a um homem que pode cair a qualquer momento. Nós seguimos a um Deus que na hora do perigo ele não vira as costas. São as pessoas que às vezes na hora do perigo maior, elas abandonam o barco. Elas quebram a sua fé, elas perdem o seu rumo, elas não acreditam que pode sair daquele sufoco. E às vezes o Senhor está só observando, porque, como eu falei, Ele não vai interferir na vida de ninguém, Ele não interfere na sua vida. O Senhor não interfere na sua vida para mudar o que você não quer mudar. Deus, Ele deu para o homem o livre-arbítrio, dele seguir, dele falar, dele fazer o que quiser. Cada um de nós aqui vamos para onde a gente quer. O Senhor não impede. Estavam lá os discípulos no barco com Jesus, acostumados a ter tempestades no mar, enfrentar problemas. Eles poderiam pular do barco e nadar, mas estavam em alto mar. Iam para onde? Existem horas que não dá para fugir. Vai chegar um momento que não vai dar para a pessoa fugir. Não vai dar para pensar em desistir, vai ter que enfrentar. Vai existir situações que a pessoa vai olhar assim e vai dizer: olha, eu vou ter que enfrentar esse leão aí. Eu vou ter que enfrentar essa tempestade aí. Porque se eu correr, ela vai me pegar. Se a pessoa parar e baixar a cabeça, ela vai desistir, vai perder. Então quem confia no Senhor não perde, não desiste. Não olha para trás, porque quando se olha para trás, o que é que vai encontrar? Dificuldades, tristezas, percas que ficaram lá atrás. Então, ela vai fazer o quê? Eu vou olhar para frente. O Senhor está observando para ver a atitude que o seu filho vai tomar. Ele vai ver até onde a fé dele vai levar ele.
Se ele vai em frente ou se ele vai parar no caminho e vai reclamar, vai blasfemar, vai dizer que está errado. Eu não gosto. Se eu reclamar, me perdoe, reclame comigo também. Porque a pessoa que reclama muito é a que menos faz. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Quem reclama muito não faz nada. Pode prestar atenção. Toda hora que você chega, oxe, tá ruim, não vai dar certo. Opa, isso aí não tem jeito não, meu amigo. Você não é de Deus não. Olha, isso aí não vai dar certo não, você vai fazer, vai dar errado. Está repreendido, meu irmão, vai dar certo. Saia daqui com essa negatividade, porque o negativo é 100% de chance para ele fazer errado. Uma pessoa positiva, quando chega perto de outro negativo, fica difícil de fazer as coisas. Porque tudo que ele vai fazer, o outro faz. Faça não. Não pegue não. Saia daí. Meu irmão, você vem com quem? Me explique. Com quem você está? Não está só não. Está com a negatividade do seu lado. Então, quando se tem positividade em tudo que se for fazer, o Senhor está na frente. O Senhor está ordenando, está acompanhando, está observando, e Ele vai pegar na mão daquele que é positivo. O que é negativo, quando ele olha assim, o Senhor faz assim, deixa ele só. Vamos ver se ele vai longe. Não adianta, se tiver pouco combustível, se tiver pouca gasolina, vou para Recife agora, tem R$10, vá, pode ir. Chega lá em Gamileira, acabou essa gasolina, fica de pé, fica lá na estrada. Então, tudo que você for fazer, tudo que uma pessoa for fazer, tenha positividade. Não faça pensando nos outros, não. Pense primeiro em você e pense primeiramente em Deus, na palavra do Senhor, e você vai ver. Ainda que esteja cheio de nuvem, ainda que esteja cheio de buraco a estrada, você não olha ninguém para lhe ajudar de meia-noite, 1h da manhã. Você diz assim, olha, eu vou e chego lá. E depois eu volto. Porque eu não ando sozinho. Quem anda sozinho, nem o diabo anda só. Tem milhões com ele. Então, se a pessoa for fazer algo e estiver só, até o Senhor Jesus disse assim, olha, quando vocês forem, não vão sozinho não. Porque se estiver sozinho, vai cair e não vai ter quem levante. Quando ele pediu para os discípulos, chamou os 70, chamou os homens para anunciar a sua palavra, ele disse assim, olha, venham e vão de dois em dois, andem de cidade em cidade, pregam o meu evangelho a todas as pessoas. E chegou e disse, mas Jesus, e se alguém não quiser? Disse, não tem problema. Se o lugar que a gente chegar não aceitar a gente, você não vai perder nada, saia de lá. Anuncie, só faça anunciar. O Senhor Jesus pediu para a gente anunciar a sua palavra, somente. Porque a obra, quem faz é Ele, é o Espírito Santo. Quando a gente sai para fazer uma obra, um evangelismo, para pregar numa célula, para pregar na rua, para ir para um culto, a gente faz a palavra de Deus, a gente fala, a gente anuncia. E não podemos nos preocupar porque alguém não ouviu, não aceitou, não concordou, não quis entrar na presença de Deus. A gente tem que deixar, porque quem faz a obra, quem faz o movimento no coração da pessoa, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem faz a obra é Deus. Então se Ele faz a obra, a responsabilidade é dEle. Então Ele só faz bem feito, Ele só faz aquilo que está certo, Ele só faz para melhorar, Ele só faz para levantar. Então não precisa estar preocupado. Então, cada coisa, cada atitude que a gente for tomar, como eu falei e falo de novo, nunca seja negativo por nada, porque o Senhor fica triste quando vê alguém que está duvidando. Jesus olhou para os discípulos assim, eu não digo que ele ficou com raiva, porque eu não estava lá para saber, mas pelas palavras a gente vê que Jesus ficou um pouco indignado. Disse, homem, vocês me acompanham todo dia, vocês veem eu falar, veem eu pedir, veem eu determinar, e vocês estão aqui atormentados com algo que estão acostumados aí, vocês
Você pescador, Pedro, vocês pescando no mar, vivendo toda noite aí no mar, o mar bravio, vocês quase morrem aí, e agora estão atormentados porque está bravo o mar. Cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé não, vocês estão muito negativos nesse momento. Mas Jesus falou aqui não para eles ficarem tristes, porque existem coisas que as pessoas falam para os outros para entristecer. Aqueles que vêm mandados, que vêm daquele lugar de longe, que vêm entristecer. Mas quando Jesus falou aqui, não foi para eles ficarem tristes e abandonar o barco, não. Foi para eles aprenderem. Foi para eles aprenderem a melhorar, a aperfeiçoar a sua fé. Porque a cada dia que a gente vive, a gente tem que aperfeiçoar a nossa fé. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Se não confiar no Senhor, não adianta estar sentado no banco, estar ouvindo o louvor, a palavra, glória a Deus, oh que bênção do céu. Mas se não confiar, não adianta. O Senhor não fica feliz, o Senhor não tem prazer no filho que é incrédulo. É igual uma pessoa que está perto de você que é desconfiada. Eita, que coisa ruim. Imagina o Senhor quando olha e vê alguém desconfiar dele. Eu acho que isso aí não, viu? Sei não, isso aí está difícil demais. Ela é tão negativa que até falando do Senhor, até falando da palavra de Deus, ela pensa duas vezes para dizer se vai acontecer ou não. Porque a fé dela está naquela fé, no momento que aquela tempestade chegou, que os discípulos ficaram doidos dentro do barco. Ficaram querendo correr sem ter lugar para correr. Porque já pensou, você querer correr num espaço de 12, 10 metros, sem ter lugar para correr, e tem mais de 20 pessoas ali, e você sem poder correr, e querendo correr. Como que eles se sentiram ali? Jesus olhou, dormindo ali, quando chamaram ele, daquele jeitinho educado, balançaram ali Jesus, mestre, Jesus, a gente está morrendo. Jesus acordou-se ali. Vocês estão com muito pouca fé. Parem com isso. Jesus dizendo aquilo, ele quis falar algo mais profundo no coração deles. Até quando vocês vão ter eu convosco? Como se vocês estivessem só aqui agora, morria todo mundo. Então, o que Jesus deixou para nós foi um legado para a gente poder aprender. Cada um de nós, a gente quando lê a Bíblia, não é somente amém. Não, a gente tem que colocar ela em prática. Amém? Temos que colocar a palavra do Senhor em prática. Ela tem que ser revelada na nossa vida em ações. Porque a Bíblia diz que eu tenho fé, meu Deus, eu tenho fé, eu acredito. E nunca acontece uma obra na vida da pessoa quando ela fala isso. Aquela fé fica morta. Para a fé ficar viva, para a fé ela ter vida, ter fôlego, é preciso que aconteça uma obra daquela fé na vida da pessoa. E só vai acontecer quando ela parar de ser negativa. Porque muitas vezes as bênçãos estão preparadas. Deus prepara uma bênção para você. Ele quer te dar algo. Ele quer fazer você florescer. Mas você não acredita. E as bênçãos ficam lá só preparadas, penduradinhas ali para derramar na vida. Mas a pessoa não acredita. E a bênção está lá, olha. E apodrece. E a pessoa quer que caia. Tem aquela fruta que fica podre no pé e não cai? Às vezes tem uma fruta lá que apodrece no pé. E a pessoa passa lá e diz, eita, fruta bonita. Ela não cai não, é tão alto o pé, mas não tira. Porque é alto. E a fruta, ela está lá. Amadureceu, está apodrecendo e não cai. E a pessoa pode tirar e não tira. Fica esperando cair na mão quando passar embaixo. Igual as bênçãos que às vezes estão preparadas para algumas pessoas. E ela fica esperando. E por que eu não recebo? Por que não cai? Porque você está pensando em ela cair na sua boca, em ela cair na sua mão. Não vai não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mostrar a sua atitude. O Senhor, Ele quer ver as nossas atitudes. Se nós não tivermos atitude nenhuma em esboçarmos alguma reação pela nossa fé no Senhor, Ele vai deixar a gente lá parado no canto. A gente vai ficar lá o tempo todo e nunca vai conseguir nada. Às vezes as pessoas ficam olhando e fulano conseguiu. Eu não sei porque que fulano tem. Ele tem fé, meu amigo.
meu irmão, meu grande amigo de fé, ele tem fé no Senhor, ele não fica esperando, ele vai e corre atrás. Por que que fulano comprou isso, comprou aquilo, conseguiu isso, conseguiu aquilo, e eu rodo e não consigo? É por causa de uma coisa, da negatividade. Existem coisas que o Senhor não se agrada. A gente pode correr para onde for. Eu vou mudar de igreja. Não mude não. Você vai andar muito. Amém? Eu vou mudar isso. Não mude nada não. Tenha fé somente. Acredite no Senhor. Porque hoje a tempestade veio. Mas quando Jesus se levantou e disse: para, mar, te acalma. Ô vento, para de soprar. Não foi depois de uma hora, de alguns minutos, não foi num momento que Jesus falou. A palavra tem peso. E se a palavra for dita mediante a fé no Senhor, ela vai se realizar, ela vai se confirmar. O que você falar, o que você determinar, é o que vai acontecer na sua vida. O que nós determinarmos é o que vai acontecer na nossa vida. Eu vou ficar o tempo todo desse jeito. Não diga isso não, porque vai ficar. Se você abrir sua boca e dizer: vai ficar o tempo todo assim comigo, e vai mesmo. Mas se você determinar algo diferente, que isso não venha acontecer mais na minha vida, esse prejuízo, essa tempestade ruim que hoje eu estou passando, ela não vai ficar perto de mim todo o tempo, porque eu vou me abrigar. Eu vou me abrigar debaixo das mãos do Senhor, e isso eu não vou mais passar por essa situação. O Senhor não dorme, Ele está acordado. Tem tantas coisas boas que Deus Ele tem para dar para as pessoas, e muitas vezes as pessoas passam tanto tempo, igual o povo de Israel, rodeando a terra, e nunca chegaram lá. Algumas pessoas morreram e não conseguiram ver a terra, porque só faziam reclamar. Porque só faziam dizer: cadê a terra, Moisés? Aonde é que está? A gente está andando já faz tanto tempo, e está faltando isso, está faltando aquilo. E reclamava todo dia, e dizia todo dia que estava ruim. E por isso que passou 40 anos e não chegou lá. Por quê? Porque só falava e não fazia. É preciso a gente falar e fazer, e servir ao Senhor com alegria. Porque olha, se nós servirmos a Deus com alegria, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. O Senhor fica só observando as pessoas. Para onde você vai? Vá. Eu não vou pegar na sua mão. Nós não somos criança. Nós somos entendedores da palavra de Deus. Então o Senhor vai olhar para onde a gente vai, e Ele vai ver se a gente está fazendo com amor ou com obrigação. O que você for fazer na igreja, na obra do Senhor, seja lá o que for, faça com amor, porque a recompensa, ela não vem daqui da terra. A recompensa não vai sair de homem daqui da terra, ela vai sair dos céus. O que você fizer, o que você falar, o que você desejar, o que você praticar, o que nós fizermos, amanhã a recompensa vai chegar. Então, é só fazer com amor, é só fazer com fé, acreditando que a gente está fazendo aquilo para a glória de Deus. E se faz pela glória de Deus, a glória de Deus vai envolver, vai entrar, vai chegar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Então a gente tem que viver hoje, pensando nessa palavra. Viva hoje como se Jesus Cristo fosse voltar amanhã. Viva hoje sem se preocupar com ninguém. Ame, só ame as pessoas. Eu não digo não se preocupar, não é ficar com raiva de ninguém. É viver hoje pensando assim: e se Jesus voltar amanhã, como é que eu vou estar? Então eu tenho que viver na fé e na alegria e no amor. Somente. Não precisa de mais nada. O Senhor não quer ver ninguém na obrigação. Ele quer ver no amor. Se tem amor, tem tudo. Se tem amor, aparece fé. Se tem amor, aparece alegria, aparece paz, aparece saúde, aparece prosperidade, aparece tudo. Porque o meu amor, o seu amor,
o seu compromisso, a sua fé está no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe vocês e que muitas coisas boas aconteçam nas suas vidas. Pastor Felipe.